Galerinha, tudo bem? Vamos aí para nossa terceira parte, vamos finalizar o nosso estudo sobre histologia. Neste vídeo nós vamos falar sobre os últimos dois tecidos que faltam, que é o tecido muscular e o tecido nervoso. Então essa aula aqui vai ser um pouquinho mais rapidinha, porque a gente vai pontuar aí algumas características gerais de cada tecido. Quando nós formos estudar sobre sistema muscular, sistema nervoso, a gente vai se aprofundar cada vez mais. Então a intenção desses vídeos é trazer os aspectos gerais dos tecidos. E vale lembrar que tecidos nada mais é do que um conjunto de células. Então a gente está vendo aí algumas características. E claro, como eu já comentei nos vídeos anteriores, cada vez mais que vocês vão se aprofundando nesse conhecimento, nesse estudo, você vai tendo aí mais características, tá? E por isso que a gente dá um aspecto geral aqui, porque é direcionado para alunos do sexto ano. Então vamos lá, características gerais do tecido muscular. Já pegou o teu caderno? Já começou a anotar? Eu não deixo você esquecer disso, porque isso é muito importante. E eu falo aí como se vocês fossem aí meus alunos, porque afinal vocês são. Então bora lá para a primeira característica. O tecido muscular, ele é constituído por células longas. Esquece aquela forma que a gente sempre vê de célula, bolinha ali. Não é, aqui assim a gente é uma representação didática para você entender. As células elas vão mudando ali de formato. O que tem dentro não muda. Pode ter uma adição ou outra, de mais organelas, como é o caso do tecido muscular, mas o aspecto geralzão é o mesmo. O que vai mudar é o formato. Então, tecido muscular tem célula o quê, gente? Alongada, tá? E várias células alongadas como essa formam o que nós denominamos de fibras musculares. Aqui essa imagem ela é perfeita, eu amo essa imagem, que aqui a gente consegue ver uma célula alongada, várias células formando as fibras, tá? E qual que é a grande característica do tecido muscular? Essas células, elas têm capacidade de contração, contrair, distender, tô dando esse movimento aqui, já tô te dando a dica de algum órgão aí, que tem esse tecido, Tô falando do coração, gente? Que o contração, ele é feito de tecido muscular, Então, ele contrai e relaxa sozinho, certo? Então, obviamente, ele tem esse movimento de contração. Estamos falando de tecido muscular. Ele também, para ter esse tipo de função, gente, ele vai ter duas proteínas muito importantes, que é chamada de actina e miosina. Mas aqui você não precisa decorar esse nome, não. É só para você saber, de curiosidade, ao longo que você vai estudando, lá no ensino médio, quando a gente for falar de sistema muscular, a gente vai aprofundando. Aqui é o geralzão, lembre-se disso. Sua capacidade de contração e relaxamento promove movimentos coordenados pelo sistema nervoso. Então, o sistema nervoso aqui vai estar atuando diretamente. Por quê? Alguns movimentos de contrair e relaxar que você não tem controle, no caso de movimentos ali involuntários, no caso do coração, quem vai controlar que o coração precisa bater? Quem? Sistema nervoso, ele que vai controlar. Então, ele tem ali uma ligação muito forte com o tecido muscular, tá? E por meio dos tendões, o músculo se liga aos ossos, os quais formam as articulações. Lembra que a gente falou de tendão aqui? Vocês lembram na aula lá do tecido conjuntivo? Que a gente falou que os tendões são formados por tecido conjuntivo denso. Tá vendo como as células, todos os conhecimentos, eles vão um puxando ao outro? Por isso que é importante você ter ali um estudo todo segmentado ali de um por um para você não se perder, tá? Então, o tecido muscular é este. E agora nós vamos ver a classificação deles, que eles se classificam em 3, tá? Então, vamos ver lá como são essas células. Muito bem, nós temos aí 3 tipos de tecidos musculares. O tecidos musculares estriados e o liso. E o que é estriado? Estriado, vocês estão percebendo aqui nessa imagem que ela tem alguns risquinhos, Esses risquinhos aí nós chamamos de estrias. Então, na própria célula, se a gente pega um microscópio, faz um corte e vê essa célula, a gente vai ver essas estrias, tá? Então, o tecido muscular estriado sempre vai ter essas estrias. E existem 2 músculos, duas classificações aí que tem essas estrias. O esquelético, tá? E um que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos com calma. Mas, o próprio nome já diz aonde que está esse tipo de músculo. Gente, estriado esquelético, tá aqui, na cara, pronto pro gol. Está inserido ali onde?
ao esqueleto. Então, é ele que forma aqui os nossos bíceps, tríceps, né, abdômen e assim por diante. Como que são as células? Elas são cilíndricas, então lembra que eu falei formato de fíbrica, cilíndrico, tá? Um redondinho parecendo um caninho, longa, com vários núcleos periféricos, ou seja, esses núcleos periféricos, eles estão aqui, ó, bem nas extremidades, tá? Então, eu sempre vou ter esses tipos de núcleo. Estrias estão presentes, a contração, lembra que a característica do tecido muscular é contrair. Ela é rápida, forte e voluntária, ou seja, eu controlo, né? Então, pega uma garrafa, ó, rápido, controlo, voluntária, tá bom? E agora nós vamos falar do tecido muscular estriado. Então, a gente continua também nessa classificação de estriado, ou seja, tem as estrias, só que agora é cardíaco. Ai, que difícil, gente. Aonde que está este tecido muscular? Ué, no coração, né? Não, aqui é brega agora. Agora o negócio é assim, né, gente? Coração. Meus alunos sempre me atualizam aí, né? Então, é isso. Tecido muscular estriado cardíaco está localizado no coração. Vamos ver as células deles? Então, ó, as células também são cilíndricas, alongadas, igual a gente viu aqui no anterior. E a diferença é que ela é o quê, gente? Ramificada. Ela tem essas ramificações. E os núcleos agora aqui são centrais, diferente do anterior que era periférico. As estrias transversais estão presentes. Olha as estriazinhas aqui, ó. E a contração rápida, forte e involuntária. O que quer dizer isso, gente? Eu não controlo meu coração. Ele depende aí sem a minha vontade. Ele vai, que eu querendo ou não, ele vai continuar batendo aí. Graças a Deus, né, gente? E a localização dele é no coração. Tá vendo, gente? É super fácil. Você lembra que é estriado, aí você lembra que tem do esqueleto e tem do coração. Pronto, você já sabe a classificação. Então, não fiquem aí angustiados. Ai, meu Deus, é muita coisa. É mesmo. Mas se você for pensando dessa forma e classificando, vai ficar muito fácil. E, por fim, nós vamos para o tecido muscular liso. Ou seja, se o anterior era estriado, que tinha as estrias, o liso vai ter o quê, gente? Uai, não vai ter, né? E as células ali são consideradas fusiformes. O que é fusiforme? Percebam, ela é gordinha, né, no meio, e ela é afilada nas pontas. É esse o tipo de estrutura que nós denominamos de fusiforme. E o núcleo aqui, ele vai ser central. Não existe estria, né, por isso que ele não é chamado de estriado. A contração é lenta, fraca, é involuntária, ou seja, não controla e ela é mais lenta do que as demais. E onde encontra esse tecido? Nas paredes dos órgãos ocos. Por exemplo, no caso do estômago. Ele é um órgão e ele também se contrai, ele tem contrações. E aí o que acontece? Aqui que eu entro e vejo, né, identifico aí o tecido muscular liso. E não só tecido muscular, nós temos também outros tipos de tecidos. Lembra que eu comentei para vocês, né? Não é só um tipo de tecido que eu tenho em órgãos, até porque órgãos são diferentes tipos de tecido. Então, e vamos aqui para o nosso último tecido, que é o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele tem uma célula aí especializada, tá? Para esse tipo de tecido, que são os neurônios. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra aí, né, em algum momento da sua vida. Então, sim, os neurônios compõem o tecido nervoso. Engana-se quem acha que neurônios tá só na cabeça, tá, gente? O neurônio é uma célula que está espalhada pelo corpo todo. E essas células apresentam uma baixa taxa de regeneração. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que o tecido epitelial, lá o primeiro que a gente viu, ela tem uma regeneração muito rápida, né? Que em 30 dias ela se renova? Pois é, aqui o tecido nervoso não acontece dessa forma, tá? Em alguns momentos, né, os cientistas ali, né, até comentaram e espalharam para a população que perder o neurônio, ele nunca mais se regenera. Mas atualmente, com os novos estudos avançados, existem casos que sim, o neurônio morreu, ele pode, né, voltar ali a ser produzido novamente um outro. Mas isso aí são pesquisas, né, que estão cada vez mais sendo mais aprofundadas, né? Mas antigamente, lá quando eu estudava, ó, falava que tecido nervoso, o neurônio acabou, morreu, já era. Mas com pesquisas atuais, existe já a comprovação que sim, existe uma regeneração dos neurônios baixa, muito baixa, comparada com as anteriores. Ou seja, não percam neurônios. E como você não perde neurônios? Não utilizando drogas, que é um dos nossos próximos conteúdos, né? Que a gente vai englobar aí dentro do sistema nervoso, que são as drogas que elas podem afetar diretamente, tá? Os seus neurônios. Então, longe de drogas e perto de estudos, hein, gente? O nosso terceiro ponto é que este tecido está relacionado com a percepção de estímulos. Ou seja,
Se alguém me beliscar aqui, como é que eu vou identificar esse beliscão? Eu tenho aqui, né, sobre a minha pele, no corpo todo, neurônios, né, terminações de neurônios que vão captar essa informação, trazer para minha medula, levá-la para o meu cérebro, né, dar uma outra resposta e eu falar, ai, doeu! E eu dar essa resposta de tirar o braço. E isso, gente, em milésimos de segundo. O corpo humano é surreal de legal, né, gente? Porque isso é muito rápido. E aí, o que vai acontecer? Nessa aula de tecido nervoso, eu preciso que você conheça as principais estruturas que formam o neurônio e eu vou mostrar para vocês. Então, essa é uma célula diferentona. Lembra que eu falei para vocês? A gente sempre aprende, né, no começo, a célula gordinha, bonitinha. Mas ela vai se modificando, tá? Como eu falei para vocês, dependendo da função. Então, aqui nós temos o corpo celular, essa estrutura toda. E esse corpo celular sai aqui alguns raminhos, tá? Esses raminhos são chamados de dendritos. Gente, já anota isso aqui, já faz esse desenho no seu caderno, porque vai ser muito importante você entender esse tecido para você compreender totalmente o funcionamento do tecido, aliás, do sistema nervoso. Então, fique atentos aí, hein? O que vai acontecer? Este corpo celular, ele vai ter, uma das ramificações, elas vão ser bem longas, que é essa aqui, e ela é chamada de axônio. E no final do axônio, eu tenho essas terminações, se ramificam mais uma vez e são chamados de terminações do axônio ou ramificações do axônio. Você pode ver ou um ou outro, mas é a mesma coisa. E aqui, no axônio, existe essa capinha, tá vendo, ó? Chamada de capinha, né? Não capinha, né? A gente capinha só para nós, tá? Na hora da prova é bainha de mielina. Capinha só para você lembrar, que vai envolver esse axônio. E qual que é a função dessa bainha de mielina? Vamos pensar o seguinte: os neurônios, eles vão o quê? Transportar informações, né? Conduzir informações por meio de impulsos nervosos, tá? Impulsos elétricos. Professora, eu tenho eletricidade no meu corpo? Tem, mas em baixíssima voltagem, assim, não se preocupem, não vai acontecer nenhum curto-circuito aí, mas existe, então, essa passagem, essa condução, né, de informação por meio de impulso nervoso, elétrico. E o que vai acontecer? Para que esse impulso, né, nervoso, ele passe de um neurônio para outro, tipo um telefone sem fio, e para que não se perca, né, esse impulso, essa bainha de mielina, ela serve para que o impulso ele passe nesse fio aqui, ó, sem haver perdas. Por exemplo, vamos pensar um exemplo bem simples só para você entender. No chuveiro lá que a gente tem na nossa casa, tem os fios e os fios eles estão encapadinhos com um plástico que serve exatamente isso, para promover ali com que essa energia não se dissipe. E aqui na bainha de mielina, a mesma coisa, tá? Para que não se perca esse impulso nervoso e ele conduza certinho, tá? Porque ele precisa passar essa informação para um outro neurônio, tá bom? Então, o neurônio são células responsáveis pela captação e transmissão do impulso nervoso. Agora, como isso acontece? Isso a gente vai ver mais a fundo quando a gente falar sobre sistema nervoso, tá? Então, isso é um assunto aí para o nosso próximo vídeo, quando a gente for falar sobre sistema nervoso. E além do neurônio ali, né, dentro desse sistema, eu também tenho outras células que meio que apoiam, ajudam toda a função do neurônio, que é as células da glia. Muitas vezes o seu livro didático nem aprofunda tanto nisso, mas, gente, é tão facinho que eu acho que vale a pena comentar com vocês. As células da glia, elas estão associadas à manutenção, sustentação e nutrição e proteção dos neurônios. Então, realmente é como se fosse o braço direito ali para o neurônio funcionar. Então, aqui eu tenho o vaso sanguíneo, ó, aqui eu tenho os neurônios, você já sabe identificar, ó, dendritos, corpo celular, axônio, bainha de mielina. E olha aqui as células da glia, ó, realmente elas estão ancoradas, protegendo, ajudando os neurônios, tá? Então, além disso, eu tenho as células da glia que vão ser esse componente importantíssimo do tecido nervoso. Finalizamos, então, as nossas aulas de histologia, né, do estudo dos tecidos. Lembrando que são 3 partes. Se você chegou aqui agora, ó, tem mais 2 para você assistir. Espero que vocês tenham gostado muito. Qualquer dúvida, me manda mensagem ó, aqui embaixo nos comentários, que eu vou amar ver seus comentários. Eu vou responder rapidinho, tá? E, ó, quero que você gabarite a prova, que dê super bem. E eu aguardo vocês no meu próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado muito. E não se esquecem, hein? Dá aquele joinha para me ajudar. E manda aí esse vídeo pro seu amigo, coleguinha, que também tá precisando aí de um reforço nos estudos na hora da prova, tá bom? Um beijo e até a próxima!